42, eu vou ler na Nova Versão Internacional. E diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Um novo 2018 começa com planejamento, mas não pode parar no planejamento. Ele precisa continuar na perseverança. E infelizmente, porque nós somos brasileiros e nós herdamos várias coisas de várias religiões, de vários grupos étnicos, de vários povos que se migraram, que fez uma mistureba total, colocou no liquidificador e misturou todas essas religiões, todas essas crenças, todas as superstições, e fez o nosso povo brasileiro, que é o povo mais bonito dessa terra. Amém. Eu só ouvi um amém. 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 Eu olho no espelho assim. E que nos fez melhor que os argentinos. Amém. Amém. E ganhar sempre deles é melhor. Mas, se nós queremos realmente um novo 2018, a gente tem que parar. A gente pode ser até mesmo cristão evangélico, você pode estar muito tempo na igreja, mas infelizmente muitas coisas do mundo começaram a entrar dentro da igreja. E aí então, para o novo 2018, é muito mais fácil a gente pegar uma rosa ungida, um sal consagrado, o óleo de Israel, a bênção de super-homens ungidos, só falta o SP no peito, super pastores, ou SA, super apóstolos, e aí com aquela terra do Sinai que trouxeram para você e te venderam por não sei quanto, você compra a sua bênção, e você tem um novo ano de 2018, porque você comprou algo. E aí nós fizemos daquilo que Deus tanto reprovava, nós fizemos daquilo um amuleto, uma idolatria, e nós voltamos para a prática da igreja medieval, romana, que tinha as indulgências e que tinha as relíquias sagradas, que aí saiu o protestantismo, que saiu nós que somos evangélicos, cristãos evangélicos. E aí nós estamos voltando para as mesmas práticas, e por isso que o Senhor está nos desafiando a fazer algo verdadeiro, porque se a gente quer algo na nossa vida, a gente tem que lutar por isso. Nós temos que nos esforçar. O próprio Senhor Jesus disse que até mesmo para a gente entrar no reino dos céus, ele disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não vão conseguir. Então, tanto por causa do reino de Deus, quanto por causa das nossas vidas, o Senhor nesse ano está nos chamando para começar com planejamento. A gente tem que ter um alvo, a gente tem que ter um objetivo, porque se eu pegar um arco e flecha e mirar em qualquer lugar e atirar em qualquer lugar, em lugar nenhum eu vou acertar em qualquer lugar. Mas se eu tentar acertar um alvo, eu posso errar agora, porque eu nunca peguei um arco e flecha. Mas se eu treinar, se eu praticar dia após dia, eu vou melhorando até que eu comece a acertar o alvo, até que eu consiga acertar no meio da mira. Tudo isso porque um dia eu comecei, porque eu quis. Então Deus, Ele quer agir na minha e na sua vida, mas no entanto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. E para isso, meu irmão, nós temos que entender que nós não vamos alcançar esses objetivos do dia para a noite, e que existe um lema, até um ditado, e já foi até comercial no nosso país, que brasileiro não desiste nunca. Mas eu acho que essa turma de brasileiros que não desiste nunca não é a geração de hoje, porque hoje é a geração do Ctrl+C, Ctrl+V. Quem não sabe o que é isso é no computador, copia e cola. Você vai fazer um trabalho, você copia e cola. É a geração do imediatismo, é a geração que não gosta de se esforçar, que gosta só de conforto. É a sensação hedonista, capitalista e egoísta. O que significa isso, pastor? Hedonista é que só quer prazer,
egoísta que só pensa em si mesmo, e capitalista que só pensa em dinheiro, quer começar a trabalhar, quer trabalhar pouco, não quer esforço e quer ganhar muito. E ai de você se não me pagar bem. Então, nós somos a geração de que tudo é mais fácil. A informação é muito mais fácil. Dizem que hoje, a informação que a gente recebe num dia era a informação que todo mundo recebia na Idade Média pela uma vida inteira. A gente, qualquer coisa, pergunta para o professor Google. É fácil ter o conhecimento. É só entrar lá no Google e perguntar. Qual que é o versículo? Não precisa mais de chave bíblica, é só pôr lá no Google. Você coloca o que você acha que tem no versículo, põe Bíblia, já estou te ensinando. E aí você acha o versículo. É mais rápido que programa de buscar a Bíblia, de buscar versículo bíblico de Bíblia. É mais rápido você entrar no Google. Então nós somos uma geração, infelizmente, mimada. E mesmo aqueles que já são mais velhos, nós acabamos nos contaminando com isso. E aí o que acontece? A gente desiste muito fácil. A gente quer tudo sem dificuldade, sem perseverança. E aí a gente diz que a geração dos brasileiros que não desiste nunca já passou. Mas então Deus nos chama, porque a palavra de Deus ela é rica, meu irmão. Ela é rica para trazer aquilo que está escondido. E Deus revela para os seus filhos. Por isso você está aqui hoje, porque Deus quer revelar algo para o seu coração. Algo que é uma riqueza, algo que é um princípio que o Senhor Deus fez, que até mesmo se o ímpio aplicar na sua vida, ele vai ser abençoado, porque Deus falou para fazer assim. Mas nós podemos ser muito mais abençoados, porque nós não queremos só ser abençoados nas nossas vidas, mas nós queremos trazer o reino de Deus, porque nós somos filhos e filhas de Deus, nós fazemos a vontade do Pai, porque Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei no seu nome, eu curei pessoas no teu nome. Não entrará no céu, por quê? Porque você não fez a vontade do meu Pai. Afasta-se de mim, você que vive em pecado. Então, Deus nos chama para nós olharmos a sua palavra, que nós lemos de Atos 2, 42 até o 47. O texto da igreja primitiva. Parece que a gente olha para esse texto, é uma igreja utópica. O que é utópica? É uma igreja que é um modelo para todo mundo, que parece que é inalcançável a gente fazer tudo aquilo que eles fizeram. Mas talvez a gente não consiga fazer e ter os mesmos resultados que eles tiveram, porque nós não fazemos as mesmas coisas que eles fizeram. E a gente tem que entender que não vai ser num dia. E que perseverar é a qualidade de quem persevera, de quem tem persistência, de quem se torna bastante forte, de quem tem constância, firmeza, pertinácia e tenacidade. É ao contrário de quem desiste, é ao contrário de quem é inconstante, de quem abandona, de quem, desculpa a expressão, é fraco, é mole, é frouxo. Isso é ao contrário de quem é perseverante. E essa igreja é um modelo, porque começa o texto dizendo, e eles se dedicavam, na nossa versão, Nova Versão Internacional, mas em outras versões está, e eles perseveravam, e perseveravam, e se dedicavam. É algo que eles faziam, não fizeram um dia. Lucas, o médico amado, escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo, e ele colocou um resumo para nós. Nossa, mas o que a igreja primitiva fazia? Ele colocou, é o único texto que tem sobre a igreja primitiva é o texto de Atos dos Apóstolos. E ele está dizendo aqui, ele começa o texto, ele fala, perseveravam, não desistiam, se dedicavam, se consagraram a isso. No inglês, a palavra usada ali é devoção, no texto bíblico em inglês, porque é uma vida de devoção, é uma prática de devoção, daquele que não é aquele que vence sempre, mas aquele que quando perde, tenta de novo até vencer. Aquele que não é que não tem medo, porque coragem não é, presta atenção, coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo. São daqueles que enfrentam o medo, são daqueles que não ficam parados, mas que agem, e se agirem e errarem, vão tentar de novo, e vão tentar de novo, e vão tentar de novo, porque eles foram corajosos, e apesar de não terem a ausência do medo, enfrentaram até acertar. Perseverança é o ato de continuar, é o ato de prosseguir.
É o ato de não desistir. Que se você tem um objetivo, uma meta, algo que Deus colocou no seu coração, você não pode desistir. Como Charles Goodyear. Alguém aqui já ouviu falar de Charles Goodyear? Talvez você vai pensar por causa do pneu Goodyear. Mas Charles Goodyear não inventou o pneu. Ele inventou a borracha vulcanizada. Não está o borracheiro aqui hoje para aprender. Mas Charles Goodyear, um dia ele viu nos Estados Unidos, ele ainda era colônia da Inglaterra. Ele viu a borracha, ele se apaixonou pela borracha. Só que a borracha naquele tempo não valia muito e ninguém estava interessado. Por quê? Porque a borracha, como ainda não tinha inventado a vulcanização da borracha, eu vou te explicar o que é isso. A borracha, no calor, ela dissolve. E no frio ela endurece. E aí não servia para guardar as coisas. Não servia para fazer luva, para fazer nada. Por quê? Porque ela desfazia ou ela enrijecia. Então o pai dele tinha uma empresa de ferragens, faliu. E aí ele começou a se dedicar a pegar a borracha, misturar com outras substâncias para que se tornasse a borracha que nós conhecemos. E ele fez isso por 5 anos. Até se endividar, até a sua mulher ter que penhorar as joias. E quando a mulher começa a penhorar as joias, cuidado, porque ela vai começar a ficar brava. Mas além de tudo, começou a acabar o dinheiro, e aí teve um filho dele que acabou morrendo de desnutrição, provavelmente por falta de comida. E naquele tempo, quando você tinha dívidas, você era preso. Ele chegou a ser preso, mas ele não desistiu, até que não se sabe como, mas não foi de propósito, mas enquanto ele estava trabalhando com a borracha no fogo, caiu ali no fogo enxofre, deixa eu ver a outra substância, e chumbo, e aí então criou a borracha que nós conhecemos, a borracha vulcanizada. Aí perguntaram para ele, mas foi sem querer? Não foi sem querer, eu estou tentando, foi 5 anos, de repente caiu lá e fez, mas faz 5 anos que eu estou tentando. Mas daí, não foi no outro dia que ele foi criar a patente da borracha vulcanizada. Ele trabalhou mais 5 anos, até 1844, para criar a patente e fazer, então, a borracha vulcanizada. Olha só, um homem que perseverou 10 anos por causa de uma borracha, perdeu o filho, deve ter se separado. Não vi a história por completo, porque não contou lá no History Channel. Essa informação eu tirei no History Channel. Se eles falaram mentira, aí você briga com eles, tá? Mas o que eu quero te dizer é isso que é perseverar. Até a pessoa, não sei se ele cria ou não cria em Deus, até as pessoas que não creem em Deus, elas sabem perseverar. E agora nós estamos vendo um exemplo que, preste atenção, o Espírito Santo escreveu, porque toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito. E Lucas podia escrever qualquer coisa. Ele fez questão de escrever aqui, em 6 versículos, o resumo da igreja, do que era a igreja. E diz que era uma igreja que perseverava. Olha só, uma igreja que perseverava, uma igreja que era firme, que era forte, que insistia, que permanecia, uma igreja que não se gabou assim, não, nós somos os discípulos de Jesus, nós somos os únicos discípulos de Jesus, eram 500, ficamos só os 120, e nós estamos aqui em Jerusalém para não fazer nada. Não, eles ficaram, antes de receber o Espírito Santo, perseverando. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 1, 14, você vai ver que eles perseveravam continuamente em oração, e unanimamente. Ou seja, não era não era o pastor, não era o apóstolo Pedro que perseverava, não era a mãe de Jesus, Maria, que também estava lá, e Tiago, seu irmão, que também estava lá, que perseveravam. Não, toda a igreja, antes de receber o Espírito Santo em Pentecostes, se uniu em perseverança. Porque, na verdade, a perseverança, meu irmão, minha irmã, é um fruto, sabe do quê? Leia comigo, no versículo 44. Os que criam. Os que creram na palavra de Jesus. Os que creram que Jesus era o Filho de Deus,
que foram batizados nas águas, ok? Eram aqueles que perseveravam. Lembra daquele comercial de Tostines? Eu acho que quem é novo aqui nunca viu esse comercial, mas entra lá no YouTube, depois põe Tostines, tá bom? Tem comercial do mestre, ele pergunta pro mestre: mestre, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E o mestre não responde nada, e depois ele fica sozinho. Será? Por que vende mais Tostines? Nem o mestre sabia se era porque é fresquinho ou porque vendia mais. E aí eu faço uma analogia, parafraseio sobre a igreja primitiva. A igreja, porque tinha o Espírito Santo, perseverava, ou porque a igreja perseverava, tinha o Espírito Santo. A igreja tinha o Espírito Santo, e por isso ela perseverava, ou porque ela perseverava, ela tinha o Espírito Santo. E aí eu digo para você, eles perseveraram antes de receber o Espírito, porque o que eu preciso para perseverar e para alcançar aquilo que Deus colocou na minha vida e no meu coração é fé, é crer naquilo que Deus colocou na sua vida, que ninguém mais crê, que ninguém mais acredita, como José, que teve um sonho e que viu 11 feixes se dobrando para o seu feixe. Ele contou para os seus irmãos já odiavam, porque o pai amava mais a ele, porque ele era filho da mulher preferida de Jacó, e odiaram José. E ainda ele contou o sonho, odiaram ainda mais. Aí depois José teve outro sonho, que o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante dele, e ele contou para o seu pai. E aí até o seu pai ficou bravo: você está falando que eu, sua mãe e seus irmãos vão se prostrar diante de você? Você não é nem o filho mais velho. Deus deu um sonho para ele. Ninguém creu no sonho dele. Ninguém. Mas José sabia quem tinha dado o sonho para ele. E aí José foi vendido. Quem sabe a história? José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Os irmãos queriam matar ele, porque estava longe de seu pai. Ele, além de tudo, era, desculpe dizer, nunca falaram mal de José, mas José era dedo duro. Ele contava tudo de errado que os irmãos faziam, mas o pai tinha mandado ele para fazer isso. E aí por isso os irmãos odiavam ele ainda mais. Mas Deus deu um sonho para ele. E aí os irmãos dele venderam ele como escravo. Eu fico pensando, José, a Bíblia não conta, mas aí imagina José falando com Deus: Deus, mas o Senhor me deu um sonho, agora eu sou escravo. Só que se passam os anos, e aí José é vendido lá no Egito, para Potifar. A mulher de Potifar começa a dar em cima dele, e devia ser uma mulher bonita, porque José era atraente, e ninguém fica tentado com mulher feia. É ou não é? E aí, meu irmão, ele falou assim para a mulher: como posso eu pecar contra Deus? Em primeiro lugar, que foi o que você aprendeu hoje, no começo do culto, quando a gente peca primeiramente contra a santidade de Deus. E como que eu posso ir contra o meu Senhor, que me deu tudo na sua casa? Porque ele entrou como um escravo menor, mas Deus abençoava ele no seu trabalho, e ele era diligente no seu trabalho, e ele virou senhor da sua casa, senhor abaixo, vamos dizer assim. Ele virou governante da casa, gerente da casa. E aí então, aquela mulher pega a roupa dele, porque ele foge, e aí ele vai ser preso de novo, vai ser jogado na prisão. Olha só. Só que passaram-se os anos, José continuou sendo fiel ao Senhor. Deus estava moldando o caráter, preparando José. Tudo isso aconteceu mais ou menos, ele começou a história mais ou menos quando ele tinha 16 anos. E quando ele teve 30 anos, ele virou governador do Egito. Porque ele perseverou. E o que o texto está falando aqui para nós? O texto está falando para mim e para você que nós vamos ter que perseverar com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas mãos, com as nossas forças. É o que o texto está falando aqui para mim e para você. Se eu e você temos objetivo, temos alvo, tem algo que Deus colocou no meu coração, que você não contou para ninguém, por isso eu não conto o meu sonho para ninguém. Por quê? Porque ninguém acredita. Eu vou ser que nem José, vou ser vendido?
Mas Deus colocou no meu coração algo que talvez você não conta para ninguém. E o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Nós precisamos estar prontos. E como nós vamos estar prontos? Perseverando no que eles fizeram aqui. A primeira coisa que eles fizeram, no versículo 44, eles creram com o coração. No versículo 44 diz o quê? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A Bíblia diz que a gente crê, quando a gente crê lá em Romanos 10, 9 e 10, a gente crê aonde? Confessa com a boca, crê com o coração, é salvo. Quando eu creio, tem que crer no coração. Jesus disse, esse povo vê e não vê, ouve e não ouve, para que se convertam com o seu coração, creiam e sejam salvos, sejam curados. Então como que eu creio? Eu creio no coração. Então a primeira coisa que você tem que crer, você tem que crer de coração naquilo que Deus colocou na sua vida. Você tem que crer que foi Deus, não foi o seu egoísmo. Porque se você está buscando algo para você ficar rico, para você ter sucesso, e para você ficar longe da igreja, não vem de Deus. Não vem de Deus, a gente vai ver aqui na sequência. Então tem que crer no coração que foi algo que Deus colocou. Porque eles creram no coração e se manteram unidos. E você vai ter que manter o seu corpo, sua alma, sua vontade, suas frustrações, tudo unido em prol disso. Porque se você bambear, você vai parar de crer e você vai parar de tomar as atitudes que eles tomaram. Tanto na sua vida pessoal como na nossa vida como igreja, como comunidade. Que nós cantamos, damos as mãos aqui. Cantamos o quê? Como é que era mesmo? Nós declaramos o quê? Pela força do Espírito Santo, nós declaramos o quê? Dissemos o quê? Pagamos o preço do quê? Dissemos um só? Coração. Depois você vai ver na continuidade do texto, eles tinham uma somente, um só coração. Era a igreja. Por quê? Porque eles perseveravam. Eles perseveravam. E eles perseveravam no quê? Eles se dedicavam ao quê? A crer primeiramente com o coração. Antes de receber o poder de Deus e depois de receber o poder de Deus. Você não vai falar assim, mas ainda não sou batizado. Não tem desculpa. É tanto antes quanto depois. Ok? E aí continua. No versículo 42 vai dizer o quê? Que eles perseveravam. Qual que é a primeira coisa que eles perseveravam? Se dedicavam. Se dedicavam à doutrina, ou em outras versões, na versão internacional, ao ensino dos apóstolos. O que é o ensino dos apóstolos? Qual que era o ensino dos apóstolos? A palavra de Jesus. Ok? Por quê? Porque se você quer alcançar seu objetivo, você tem que entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que a palavra de Deus, como diz no Salmo 119, versículo 105, é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. Como que eu vou chegar ali no meu objetivo? Eu tenho que traçar um caminho. Como? A palavra. A palavra não vai deixar você desviar, mas eu te oferecer algo para você ser corrupto, para você mentir, para você fazer coisa errada, para você trair a sua esposa, trair o seu marido, para você bater em alguém, para você fazer um mal para alguém. Não, a palavra de Deus diz o quê? Não, diz contra essas coisas, certo? Então você vai persistir no caminho, mas você vai precisar do quê? Da palavra, ok? Amém? Porque você vai renovar a mente, porque a mente vai estar renovada com a palavra de Deus. Começa crendo com o coração e passa com a mente com a palavra de Deus. Nós temos que renovar a nossa mente para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. E como que eu vou saber a perfeita vontade de Deus? Através da sua palavra, ok? Então, para que você quer ter sucesso, quer ter êxito no seu caminho, para fazer a vontade do Pai, é o que Deus falou para Josué. Josué 1,8. Então, não deixe de ler esse livro, dessa lei, de dia e de noite, de meditar nele, então o seu caminho será bem sucedido. Foi o que a igreja fazia, ela se dedicava ao ensino, não era obrigada a ler, não era obrigada a ouvir as palavras de Jesus. Não, os apóstolos falaram assim, não, nós recebemos as palavras de Jesus e nós não precisamos mais ouvir. Marta e Maria, que talvez estivesse ali também, né, as duas irmãs com Lázaro, falando assim, não, mas Jesus ia na nossa casa e ele nos ensinou, agora você é ensinado por você, Pedro? Você está louco?
Não, diz que todos perseveravam, que todos se dedicavam ao contínuo da palavra de Deus. E por isso que você tem que fazer um plano anual, por isso que você tem que ler. Hoje nós temos tanta facilidade, você baixa o programa da Bíblia no seu celular, coloca lá o plano e ele coloca todo dia para você um plano de leitura para você ler. Ou se você não escolher nenhum plano de leitura, ele escolhe pelo menos um versículo para você ler todo dia. Por quê? Porque se você quer alcançar esse alvo, você não vai conseguir sem a palavra de Deus. Amém? Mas era uma igreja que também tinha corpo e forças na comunhão da igreja. Eles perseveravam, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Todos estavam juntos. Os que criam no 44 mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, nessa versão está em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Nós temos que colocar nosso corpo e nossa força na igreja, saber que você é a igreja, mas que você tem que vir no templo, e você tem que ir nas casas. Nós temos os grupos, as células, as casas de bênção, nós temos aqui o culto, nós temos que ser igreja, nós temos que ver que lá em Hebreus 10, 25 diz para nós não deixarmos de congregarmos, porque o dia do Senhor está chegando, e que nós temos que estar na igreja, porque também nós vamos socorrer os nossos irmãos. Em 1 João 3, 17, 18, a Bíblia diz: se nós temos recursos para ajudar alguém, e a gente vê alguém passar necessidade, um irmão, e a gente não ajuda, como que Deus pode permanecer em nós? Não é só recurso financeiro, mas às vezes a pessoa precisa de um amigo, a pessoa precisa de uma oração, a pessoa precisa só... Ou você nunca conversou com alguém que falou assim: nossa, a nossa conversa foi tão boa, e às vezes a gente não falou nada, só ouviu, porque a pessoa precisava de alguém para ouvir, e eles se dedicavam a isso, no templo, nas casas, a ponto de ter tudo em comum, e ninguém fez apelo para alguém vender. Mas quando diz que eles vendiam bens e propriedades, eles vendiam terreno, casa, que eles tinham, e vendiam o que eles tinham de posse, e partilhavam com o outro. Não foi os apóstolos, não era para os apóstolos ficar ricos e ter iate, que nem tem hoje, para alguém ficar rico milionário. Não é isso. Mas era para um ajudar o outro. Por quê? Porque o Espírito Santo agiu de tal forma na vida deles, abriram tanto o coração, que eles viam que agora o meu é seu, não existe mais meu, é nosso. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E aí a gente vai entender que não há vida fora da igreja. E se você tem um alvo objetivo e pensa em se afastar da igreja e deixar de estar junto e ter comunhão com os irmãos, meu irmão, esse não é o plano de Deus. Vai estar desviando do plano original de Deus. Vai se voltar para aquelas coisas do egoísmo e capitalismo, voltado sempre para o dinheiro. Não, é o dinheiro, é meu. E ali, deixa eu te falar uma coisa, eu vou criar uma palavra aqui, nem sei se é assim mesmo, mas eu creio que um governo que Deus manda é teocrático, Deus é que manda. Nós vivemos hoje o capitalismo, é o capital que manda, né? E eu creio que era um governo aqui pneumático, que pneuma vem do Espírito Santo, que o centro era o Espírito Santo, ok? E aí o que acontecia? Ninguém com a mão fechada, ok? Para ajudar as pessoas, para ajudar principalmente os da igreja, ok? E para também manter a obra da igreja, porque eles também mantinham, os apóstolos, eles falaram assim: olha, nós vamos nos dedicar à oração. Você vai ver no texto de Atos 6,4, e a palavra. Nós não podemos nem recolher as ofertas das viúvas, ok? Então você acha que Pedro tinha tempo para pescar? Não, ele abandonou a pescaria desde que Jesus chamou ele. E como que ele sustentava a sua casa? Com aquilo que eles ofertavam, de coração aberto. E não era para Pedro ficar rico e nem ninguém ficar rico, mas era para manter a vida dele e a vida dele com a família. Amém? Amém? Então, meu irmão, minha irmã, crendo com o coração, mente com a palavra de Deus, corpo e forças
na comunhão da igreja, e coração e alma na comunhão com o Senhor. Atos 2:42 vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Partir do pão, ali ele está falando da Santa Ceia. Muito provavelmente no começo da igreja primitiva, toda reunião que eles tinham, eles faziam Santa Ceia. Depois ficou só no domingo, que era o dia do Senhor, que eles tinham Santa Ceia. Mas eles tinham sempre comunhão na Santa Ceia. E nós, como metodistas, valorizamos um meio da graça, que é a Santa Ceia. O primeiro domingo do mês é o dia de nós tomarmos a Santa Ceia. Mas além disso, meu irmão, eles perseveravam nas orações. Não tem como eu ser um homem e uma mulher de Deus sem orar. E aí eu lembro de Davi. Lembra que eu contei para você a história de José? Davi foi quase a mesma coisa. Davi foi chamado, ungido por Deus, ele tinha mais ou menos 16, 17 anos. E ele foi ungido rei de Israel. E daí ele começou a ajudar o rei, porque vinha um espírito maligno, se apossava do rei Saul. Ele ia lá, tocava com a harpa, tocava bem. A unção de Deus estava sobre a vida dele, o espírito maligno saía de Saul. Aí então, um dia o pai dele manda ele ir até o exército, porque os irmãos deles trabalhavam no exército. Ele vai até o exército, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai. E aí então ele vê um filisteu, que é o inimigo de Israel, um gigante. Vocês conhecem a história de Golias, desafiando Israel, com cerca de 3 metros de altura. E aí ele fala assim, ó, quem é esse homem para desafiar o Senhor dos Exércitos? Ó, não tem ninguém para lutar com ele? Deixa que eu luto. Um menino pequeno, baixinho, a Bíblia diz que ele era baixinho, de boa aparência, mas era baixinho, franzino, e que não era guerreiro, tinha 18 anos, 16 anos. Lembro quando eu tinha 16 anos, eu tinha essa altura, eu pesava 68 quilos. Agora eu troquei os números, né? 68 você troca assim, põe mais um bônus. Imagina eu, com a minha estatura, pesando 68 quilos, como eu não era magro. Acho que era só osso. Por isso que eu nadava rápido, né? Porque era mais fácil. Hoje para nadar não dá, porque é um peso que não dá. Mas olha só, ele foi lá, ele enfrentou Golias, matou Golias, cortou a cabeça dele. E aí depois o Saul se voltou contra ele, teve que fugir de Saul, teve que começar a trabalhar para os filisteus uma certa época. E demorou até os 30 anos para ele virar rei. Ele passou poucas e boas. E como que ele conseguiu perseverar? Porque Davi era um homem de oração. Como você sabe que ele era um homem de oração? Porque cerca de 75 salmos, que são orações cantadas, ele não só orava, mas tocava e compunha canções com a harpa ainda. Nem sei como que era a tablatura, se tinha tablatura, se era cifra, o que era naquele tempo, mas ele devia colocar lá os acordes lá também. Porque ele perseverou, ele continuou com o Senhor na oração. E se nós queremos continuar, meu irmão, chegar no objetivo que Deus tem para nossas vidas, nós temos que fazer isso com oração, com reverência, com devoção. Porque eles faziam isso com o Senhor, eles não faziam obrigados. Eles não fizeram, a Bíblia não diz aqui porque os apóstolos mandaram. Não, eles faziam isso, sabe por quê? Porque no versículo 43, que todos estavam cheios de temor. Temor é ter reverência a Deus, saber que não é pela minha força. Eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir, você não vai conseguir sem o Senhor. E como que Ele vai agir? Pela oração. Como eu falei a semana passada, faça como se tudo dependesse do seu trabalho, mas ore também como se tudo dependesse de Deus. É assim que funciona. Você tem que orar, buscar o Senhor. Como eles faziam? Eles faziam como que eles faziam tudo isso? O texto vai dizer, olha só no final do versículo 46, com alegria e sinceridade de coração. Ou seja, eles faziam e eles não eram forçados. Eles faziam de coração espontâneo, não por obrigação, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nós fizermos tudo isso, colocarmos, preste atenção, não é um dia, não é uma semana, é pelo resto da sua vida, pelo resto da minha vida, pelo resto da nossa vida, nós vamos começar a ter os mesmos resultados da igreja primitiva aqui na nossa igreja. Porque a igreja do Senhor,
Porque Deus quer as mesmas coisas da igreja primitiva para nós hoje. Atrair multidões. Por quê? Porque Deus quer salvar todos. E sinais, prodígios, maravilhas eram feitos através das mãos dos apóstolos. E Deus acrescentava dia a dia o que era salvo. Deus acrescentava dia a dia o que era salvo. Aquilo que você precisar para Deus te salvar. Salvação de Deus não é só quando morrer e ir para o céu. Salvação de Deus é agora. Se você precisar de algo para te salvar, Deus vai te salvar. Ele vai acrescentar salvação. Porque Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Então perseverar é por inteiro, é em unanimidade, é estando sempre pronto, é diariamente em todo lugar, é consagrando-se e atendendo constantemente a esse propósito, com vigília e com perseverança. É uma atitude de fé, de quem crê até o fim, que é salvo, sabendo que o Senhor acrescenta dia após dia os salvos. Uma salvação presente em todas as áreas da nossa vida. Se nós nos devotarmos de corpo, alma, espírito, mente, coração, mão e forças, meu irmão, minha irmã, crendo de coração com temor, lendo e meditando na palavra, sendo a igreja em comunhão por inteiro com ela, orando em todo o tempo, tomando sempre a santa ceia, louvando de livre vontade e tendo uma verdadeira comunhão com Deus em simplicidade, nós vamos alcançar o sonho de Deus para as nossas vidas. Muito mais que o meu, o seu sonho. Porque às vezes o nosso sonho é egoísta, mas Deus tem um sonho muito melhor. Porque Ele diz que meus planos, meus pensamentos são mais altos que os de vocês. É o que Deus tem preparado para o seu 2018. Jovem, homem, mulher, pai, mãe, vô, avó, bisa, para todos. É o que Deus tem preparado para nós. Para nós. E aí a gente vai desapegar. Porque quando diz que eles eram simples, presta atenção, eles eram simples e se alegravam com uma simples refeição. E hoje a gente quer tanta coisa, fica gastando dinheiro com tanta coisa, pega dívida com tanta coisa, com tanta bobagem. E até, infelizmente, somos contaminados com as coisas lá de fora, que fazem barganha com Deus, e que se eu venho para Deus eu vou ficar rico. E não tem nada a ver, a Bíblia não tem nada a ver com isso. Mas Deus tem um plano maior para mim e para você. Amém? Continuamente, perseverando. Começa com planejamento, continua com a perseverança. Cheios do Espírito Santo, Deus vai nos ajudar a não desistir. Ok? O Espírito Santo está comigo e com você agora. Você crê? Sim. Jesus disse quando Ele ressuscitou: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ide por todo mundo e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E eu estarei convosco até quando? Até o ano 2000? Até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim dos tempos. Ele está conosco através do Santo Espírito de Deus. Deus está nos chamando, meu irmão, para uma nova igreja pura, imaculada, para meu irmão e irmã, para pessoas que vão ser como João Batista, cheios do Espírito Santo, que vão preparar essa terra para a nova vinda do Senhor Jesus. E agora, não num jumentinho, mas num cavalo branco, com as vestes cheias de sangue, mas escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vindo para julgar o mundo, para salvar os seus e para condenar aqueles que não se arrependeram e não creram no seu nome. E nós somos aqueles que vamos preparar o caminho do Senhor. Tudo que Deus vai fazer vai ter esse propósito de nós continuarmos a obra dele. Não é algo egoísta, não é algo só para mim, porque senão não é de Deus. Por isso que nós queremos que nesse 2018 você leia a Bíblia por inteiro, você ore pelo menos 15 minutos por dia, você jejue pelo menos meio período na semana, e você ganhe pelo menos uma vida. Olha só, nosso desafio: uma vida para Jesus. Você vai trazer ela, vai cuidar dela, vai buscar ela, ok? Pode ser um desviado? Pode, porque a Bíblia diz que quando a gente traz um desviado de volta, é como se a gente ganhasse ele de novo para o Senhor. Uma pessoa, imagina a gente não ganhar uma pessoa para Jesus em 2018, e a gente pede tanta coisa para Deus na nossa oração. Quantas vezes a gente pede a salvação de outras pessoas? Então Deus vai colocar no seu coração essas pessoas. Uma pessoa, oração, palavra,
jejum, comunhão aqui na igreja, nas casas. Meu irmão, Deus vai agir da mesma forma, porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. E por isso eu quero fazer a primeira pergunta dessa noite. Tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus Cristo, ou que esteja desviado dos caminhos do Senhor e queira entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? É só você levantar a sua mão. Jesus Cristo morreu naquela cruz para que nós tivéssemos o perdão de Deus, e a gente só recebe esse perdão quando entrega a vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? É falar: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, e eu creio que pelo que o Senhor fez, eu posso ser um filho, uma filha de Deus, eu posso ir para o céu, e posso trazer o Seu reino aqui nessa terra. Tem alguém nessa noite que gostaria de receber o Senhor Jesus? É só levantar a mão. Não é apelação, é apelo. Todos já receberam o Senhor Jesus? A Bíblia diz que se nós confessarmos Jesus diante dos homens, Ele confessará diante do seu Pai e dos seus anjos. Mas se nós o negarmos, Ele também vai nos negar diante do Pai. É necessário que a gente confesse em público. Ok? Tem alguém? Todos já receberam o Senhor Jesus? Amém. Então o segundo apelo dessa noite é para que você fique de pé. Meu irmão, chegue em casa, escreva algo, algum sonho, algo que Deus colocou no seu coração, alguma coisa para você fazer nesse ano. Você não pode terminar 2018 do mesmo jeito, ok? Coloque depois, pensa assim rapidamente, como chegar nesse objetivo. E agora a gente vai orar para Deus te ajudar, te iluminar naquilo que seja a vontade dEle, e te ajude a perseverar, para que você alcance, você conte essa bênção para outros irmãos, e edifique a vida de outras pessoas, e possa testemunhar Cristo lá fora, com a sua vida. Então, se você quiser colocar a mão no seu coração, nós vamos orar juntos. Pai, nessa noite nós aprendemos junto com a Tua igreja primitiva, e nós aprendemos, Senhor, porque eles creram, eles perseveravam. Se nós não perseverarmos, é porque no fundo nós não cremos. E nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que o Senhor tem um plano, propósito para as nossas vidas, que nós não podemos desistir. Nós chegamos até aqui, nós não vamos olhar para trás. Como a mulher de Ló, que virou sal. Nós não vamos embora triste como o jovem rico, que decidiu não te seguir. Mas nós vamos negar tudo nessa terra. Nós vamos, ó Pai, amar o Senhor acima das nossas vidas. Nós vamos tomar a nossa própria cruz e te seguir. E decidir pela Tua vontade nas nossas vidas, que é revelada pelo Teu Espírito. Por isso, Pai, nos revela, nos dê espírito de iluminação, para sabermos qual a esperança do Seu chamamento nas nossas vidas. E nos ajuda, Pai, agora, nós pedimos agora, a perseverar. Nos ajude, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Consolador para estar conosco, nos ajudando, nos dando forças para continuar e perseverar até a sua vinda. Mas que nós venhamos saber que nós temos que continuar, prosseguir, até alcançar o alvo, até alcançar o prêmio, a coroa da glória, que o Senhor tem preparado para aqueles que vencerem e tiverem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Assim que nós te pedimos, nos ajuda e tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Esse mesmo Jesus está aqui. E esse mesmo Jesus, presta atenção, é o mesmo Jesus que fazia sinais aqui, é o Jesus que faz sinal agora. Se você tem alguma enfermidade no seu corpo, eu quero que você coloque a sua mão nessa enfermidade. Se você não tem nenhuma enfermidade no seu corpo, mas você tem algo, ou você está triste, ou você está cansado, sobrecarregado, você coloca a mão no seu coração. Eu vou orar com você. Da mesma forma que o Senhor Jesus, presta atenção, morreu na cruz para trazer perdão dos pecados, Ele morreu na cruz para nos curar das nossas doenças. O mesmo Jesus que cura a doença é o Jesus que perdoa pecados. Se Ele não perdoa pecados, então Ele também não cura doenças. Então Ele é o mesmo Jesus que cura e que salva e que liberta. Por isso eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração onde está a sua enfermidade, em nome de Jesus. Agora nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo mal sobre a vida dos teus filhos e tuas filhas. Nós repreendemos agora todo vício, tudo aquilo que prende,
tudo aquilo que não é do Senhor na vida de cada irmão e cada irmã agora aqui, em nome de Jesus nós ordenamos que saia todo mal, e que venha agora, em nome de Jesus nós cremos, a salvação, que venha em nome de Jesus agora a cura e a libertação, para a glória do teu nome, porque o Senhor é o mesmo. Senhor Jesus, opera no nosso meio, Espírito Santo, opera nos corações, nas vidas, e faz o milagre, para a glória do teu nome, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Alguém crê que recebeu? Amém, glória a Deus, é o mesmo Jesus. Quando você for embora, você fala, eu recebi, eu creio. Eu creio. O diabo vai vir falar no seu ouvido, você vai falar, não, eu creio. O meu Salvador, meu Redentor, vive. E eu recebi. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Você pode se assentar?